Então, a gente está aqui com a doutora Márcia, que é a diretora clínica do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães e responsável pelo setor de neurovisão do hospital. A doutora Márcia é uma figura extremamente simpática, daqui a pouco você vai perceber o que eu estou falando, vai entender. É apaixonante conversar com ela, então nós vamos dar um pouquinho desse clima, você vai sentir um pouquinho do que é conhecer a doutora Márcia. Eu queria que a senhora falasse para a gente, em primeiro lugar, o que é a neurovisão e definir, porque é uma coisa muito pouco conhecida, né, no Brasil. Realmente. A neurovisão é uma área nova da oftalmologia. Oftalmologia é muito complexa, né? É uma especialidade médica, tem quase 18 subespecialidades, porque ela envolve, oftalmologia trata da visão, trata dos olhos, que é o sentido mais importante que o ser humano tem. Uhum. E à medida em que a gente avança na tecnologia, que nós avançamos nas descobertas associando as funções cerebrais com as habilidades do ser humano, houve necessidade de se criar uma nova, quase que subespecialidade, para estudar a conexão muito próxima entre a captação do olho, né, que seria como se fosse o hardware, e o trabalho que o cérebro faz com essa informação gerada pela retina humana, porque, na verdade, imagem e tudo, as habilidades são executadas a partir do processamento do software que é feito no cérebro. Então, a neurovisão faz essa ponte entre o olho e o cérebro e a função e a habilidade do ser humano utilizando esse sentido, que é o sentido visual. Então, olhar o olho especificamente é olhar a visão de uma forma limitada, né? A visão não é feita só pelo olho. Não é. E é difícil até a gente entender isso, né? Mas é como se a gente tivesse um bom ouvido, mas quem te fala isso é Debussy, isso é Chopin, isso daqui é o Metallica, né? Que está tocando, é o nosso cérebro que faz esse reconhecimento. Sim. A partir de ondas de som, né? Que são transformadas em estímulos a nível do ouvido e passados para o cérebro. A mesma coisa acontece no olho. Só que o olho usa luz, que é o comprimento de onda eletromagnético, né? Falar o termo técnico, né? Sim. Transforma luz em estímulo na retina, isso é convertido para um estímulo neurológico. E o cérebro associa, como se fossem pixels, e forma a imagem lá em cima. Sim. Então, realmente, estudar só o olho é estudar a anatomia, é estudar a ótica, mas não é estudar a habilidade que o cérebro tem de juntar todas essas informações que a retina manda e transformar em informação de cor, textura, o significado, se está indo, se está vindo, né? Se é uma coisa que forma, que tem, etc. Isso é o cérebro que faz. Então, nós precisamos de juntar os dois. O olho tem que estar bom, porque é o início do processo. Sim. E nós temos de ter o desenvolvimento da visão, que é feito ao longo da vida do ser humano, da criança, a partir do bebê, até a idade adulta, em todos os níveis aí de sensibilidade que cada um de nós tem. Então, a neurovisão não compete só a quem trata da oftalmologia. Ela junta ela é multidisciplinar, ela é um estudo multidisciplinar, que envolve a neurologia também. Muito bem colocado, Cris. É realmente isso. Entendi. Então, nós temos de ter um apoio, realmente aqui no hospital, inclusive no departamento de neurovisão, a gente tem uma equipe maravilhosa, com vários saberes, né? Que nós temos um apoio de psicólogos, de pedagogos, Sim. de neuropsicólogos, de fonoaudiólogos, neurologistas, Nossa. fisioterapeutas, porque são todas essas habilidades que estão juntas. Sim. A gente não valoriza isso, né? Quando a gente imagina a visão como uma habilidade, mais uma habilidade, mas não é muito mais do que isso. Então, todo esse processo aí, são várias análises que são feitas para compreender muitas vezes uma queixa que pode parecer vaga. Muitas vezes, para o oftalmologista, ela é inexplicável, porque o órgão está perfeito. Uhum. É como se o computador tivesse impecável, mas se eu não fizer uma análise do programa, lá do Windows, lá dentro, eu não descubro que tem um vírus, que o processador não está bem, etc. Então, eu preciso todos esses saberes, eu preciso da TI, eu preciso do programador, eu preciso de todos esses
subsistemas aí para me dar essa informação, essas expertises. Que legal. Mas é muito gratificante você poder trabalhar com todos esses novos apoios que a gente tem cada dia maiores e compreender e poder responder a uma demanda de uma pessoa que tem uma queixa. Imagina o quanto é gratificante para o próprio médico que encaminha, que não consegue, que tinha um muro diante dele, isso, né? E a pessoa, quando ela consegue descobrir finalmente o que ela tem, né? Isso é muito interessante. Então, às vezes eu tenho um paciente que chega aqui e fala assim, doutora Márcia, eu vim procurar a senhora, o meu médico já me disse o seguinte, olha, você enxerga tudo de longe, de perto, seu olho está impecável, está tudo bem, mas a sua queixa precisa ser olhada de um outro modo. Isso vai além da oftalmologia convencional, vai para uma subespecialidade de cérebro e olho trabalhando, é um transtorno, não é uma doença que você tem. Então, ele chega para a gente muito interessante, porque às vezes ele está desconfortável. Por exemplo, ele falou, doutora, eu sei que eu enxergo bem de longe e de perto, mas à noite eu estou tendo de passar o carro para minha mulher. Isso está me deixando desconfortável. Ela dirigir à noite, sabe? Então, esse tipo de queixa traz o paciente até a gente. E o que é uma subespecialidade, mas na verdade seria uma super especialidade, porque a gente tem que imaginar que isso vem antes da oftalmologia pura, né? A neurovisão, ela está olhando o corpo de uma maneira muito mais holística, de uma maneira muito mais integrada do que olhar uma coisa só, né? Então, ela é chamada de subespecialidade, mas ela deveria vir antes da especialidade. Não, né? eu acho que isso aí, para pensar. Se considerarmos todos os saberes que serão envolvidos, né, digamos que a gente tem uma oportunidade única de fazer uma ponte entre do olho para o cérebro e do cérebro para o olho. Né? Juntando um pouco psicologia e outras ciências, da própria psicologia, da percepção, desses níveis de avaliação, com a estrutura ocular, né? Daí que gera o processo, que vai trabalhar lá dentro. Que legal. E a síndrome de Irlen especificamente? O que é a síndrome de Irlen? Fala um pouquinho para a gente sobre as estatísticas e pesquisas nessa área também. Olha que interessante. A síndrome de Irlen chama Irlen porque foi observada por uma psicóloga que chamava Ellen Irlen, que estava tendo um trabalho de pesquisa. Ela era coordenadora do setor de psicologia social da Universidade da Califórnia, e eles pediram que ela fizesse uma pesquisa sobre adultos subescolarizados. E ela os tinha analfabetos funcionais, analfabetos funcionais, ou então pessoas aparentemente inteligentes que não tinham tido acesso a uma formação melhor. Eles se limitavam muitas vezes a uma formação quase que primária. Eles eram entregadores, eles eram carregadores, no máximo que chegava às vezes era controlar estoque, etc. Mas eram pessoas inteligentes, eram pessoas que tinham iniciativa, então havia um gap ali, uma explicação que faltava entre a aparente habilidade que eles tinham no trabalho e o desenvolvimento técnico que eles tinham tido acesso. Muitas vezes nem um curso técnico, etc., que seria absolutamente coerente numa formação, eles não tinham tido acesso a isso. E ela observando, entrevistando essas pessoas, ela descobriu que eles tinham um grupo de sintomas comuns, que era a fotofobia. Eles tinham um cansaço visual quando tentavam ler por mais tempo, eles tinham, às vezes no final do dia eles estavam exaustos, tinham dor de cabeça, tinham às vezes lacrimejamento, o olho ardia muito, tinham às vezes eles eram mais estabanados para fazer algumas coisas, mas apesar de serem inteligentes. Então, síndrome de Irlen não significa nenhum déficit cognitivo, não é uma questão de inteligência, mas como tinham vários níveis de sintomas, por exemplo, a dor de cabeça parece que é um sintoma neurológico. Eles tinham cansaço visual, que não é bem uma queixa específica. Eles tinham lacrimejamento, às vezes tinham dificuldade na visão tridimensional. Então, em medicina, quando a gente tem várias coisas que são afetadas, vários tipos de manifestação abrangendo vários órgãos, a gente chama de síndrome. Nem sempre síndrome é uma coisa grave. Quer dizer que ela é abrangente. Entendi. Entendeu? Olha, então, adorei, já aprendi uma palavra nova. Porque são várias, então, manifestações. Então, ela, como ela descreveu, ela teve uma organização disso, ela estudou,
formatou e apresentou esse trabalho, porque afinal de contas ela tinha uma verba do governo americano para estudar isso. Ela apresentou as conclusões oficiais dela no Congresso Americano de Psicologia, o Congresso Nacional de Psicologia nos Estados Unidos, como uma descoberta, e era uma descoberta, porque até então dificuldades, às vezes, para ler, etc., estavam sempre associados a distúrbios de aprendizagem, a dislexia, a problemas específicos, né, que envolvia muitas vezes alterações, dificuldades de memória, cognição e tudo. Estava mais na área da neurologia, talvez. Neurologia, da psicopedagogia e não, na verdade, eram manifestações muito mais físicas de desconforto visual. Era um grupo específico. E a fonte principal de desconforto era feito na atividade visual dessas pessoas. Então, isso que é a síndrome de Irlen. E tem a ver com uma hipersensibilidade à luz, principalmente. Isso. Né? É o que caracteriza a síndrome de Irlen. Exatamente. Então, é como se... a gente sabe que existe uma variação na população. Por exemplo, peso, altura, né? Tem pessoas que se sentem bem em qualquer ambiente e tem outras que se ressentem a cheiros, a barulho demais, a muita movimentação, muita gente. São pessoas normalmente mais aguçadas, são pessoas que têm um limiar de captação, de percepção mais elevado que a média. Então, imagine que você fosse um adulto, mas que o mundo normalmente é feito por um adulto que tem até 1,80 m, 1,85 m. Se você tem 1,95 m, por exemplo, de altura, 2 metros, você não consegue entrar, por exemplo, num Ford Ka, que é pequenininho, né? Às vezes você vai numa outra situação, você é muito alto, você fica desconfortável, só porque a sua altura está um pouco acima da média. Agora, vamos transportar isso para a mesma coisa, a pessoa um pouco mais obesa, às vezes ela vai sentar no banco, num lugar, ela fica mais desconfortável, porque ela fica um pouco apertada ali, naquele espaço. É uma relação de referência da média da população. É como se fosse uma característica, é um grupo de características que define determinadas pessoas. Exatamente. Né? E o mundo não está preparado para essas diferenças, né? Não está nem alerta para isso. Exatamente. Né? E enquanto a luminância do mundo, né? Enquanto a iluminação foi a luz incandescente, foi o ambiente que a criança brincava, até 9h30, no máximo 8h30, 9 horas, ela tinha de dormir, né? Apagava-se a luz e pronto. Não tinha nenhuma outra opção para fazer nada, né? A não ser deitar e dormir. Ela brincava lá fora e hoje não. O mundo hoje mudou muito. Tem muito mais estímulos, mais estímulos, mais estímulos principalmente visuais, né? São as telas de computador, tablet, internet, você tem luz de LED, halógena, fluorescente, todos esses painéis diferentes de iluminação, de todos os níveis. Então, as pessoas mais aguçadas, elas acabam sendo praticamente agredidas pelo ambiente, o que lhes causa cansaço. E isso faz com que a síndrome comece a ser mais vista, né? Porque, de uma certa forma, ela era invisível e a gente está aqui tentando fazer com que ela seja mais visível, né? Porque realmente... Para que mais pessoas enxerguem isso, Isso. Né? Mas eu nunca ouvi falar em síndrome de Irlen. O que é isso? É uma coisa nova? Inventaram isso? Não, não inventaram, não. Só que as pessoas se acomodavam. Né? Então, a gente muitas vezes, você não gostava muito de barulho, fulano não gosta muito de barulho. Eu vou embora porque eu já estou cansado, né? Mas se você começar a observar, hoje isso traz prejuízos grandes, até no trabalho. Né? Hoje nós temos de fazer uma prova de Enem, que são, em média, 12 páginas impressas de texto. Hoje a criança, a gente lia 1 ou 2 livros por ano na escola. Livro infantil, muita gente só tinha livro na escola. Tem gente que fala, doutora, quando eu era criança, tinha assim 1 ou 2 livros de história na minha casa. Livro de história era uma preciosidade, né? E hoje o acesso à informação é tão muito amplo, rápido. Né? E você vê isso no tablet, todos os tipos de impressão, os livros hoje são muito coloridos, o papel é brilhante, todos os tipos de letra. As revistas têm fundos vermelhos, amarelos, laranja. E olha isso, a própria publicidade mereceria um capítulo à parte para entender que pelo menos 1 em cada 7 pessoas vão ser afetadas, por isso que a gente chama de contraste, né?
E é muito interessante E essa isso. estatística da síndrome de Irlen, então, ou dessa hipersensibilidade? É cerca de Uma a cada 7 pessoas no uma a mundo. cada 7. É muita Isso não gente. são estudos feitos no Brasil, não. São estudos feitos em várias áreas do mundo todo, inclusive na Universidade de Harvard, entre estudantes da Universidade de Harvard, que são consideradas pessoas com leitores superdotados. Então, agora a gente está no segundo bloco, continuando conversando com a doutora Márcia Guimarães. E eu queria que a senhora falasse quais são as consequências da síndrome de Irlen na prática. Como que uma pessoa pode desconfiar que ela tem, o que ela acarreta na vida das pessoas que sofrem da síndrome? Você sabe que essa pergunta é muito interessante, sabe, Cris? Porque quando muitas vezes há uma preocupação com uma síndrome, por exemplo, a dislexia, causas assim, porque elas impactam muito no aprendizado, no desempenho escolar. Sim, na autoestima. Na autoestima, há um prejuízo muito grande, né? E ele é evidente, porque isso vai ser identificado, muitas vezes, logo no início da alfabetização. Sim. Quando se começa aquele árduo trabalho de uma adaptação neurológica para que a criança, aprenda a ler. Ler é uma coisa que é treinado, por isso que a gente tem as nossas queridas professoras alfabetizadoras, que ficam um ano e meio ensinando o sentido visual, que foi feito para captar tudo em volta, né? E a se disciplinar para olhar exatamente os dois olhos no mesmo lugar, no movimento da esquerda para a direita, sequencial, sem perder letrinha nenhuma, né? E transformar isso numa informação, num contexto, num significado, que é a leitura. Decodificar símbolos, né? É muito complexo essa história toda, e a criança tem que aprender isso, né? Então, isso é o que a gente chama de capacidade de leitura. Depois dessa fase de aprendizado de leitura, a gente passa, então, a ler para aprender o resto da vida. E hoje se lê tudo. A gente está dirigindo, está lendo os outdoors, você está lendo a placa do carro da frente, você está vendo as coisas em volta, está observando tudo. Quer dizer, isso é muito importante. E aonde é que a síndrome de Irlen, por exemplo, poderia nos afetar? Ao contrário, por exemplo, de outros problemas de aprendizagem, a síndrome de Irlen, a menos que ela seja muito grave, que dificulte a aquisição visual por um cansaço enorme, a síndrome de Irlen vai ser descoberta um pouco mais para frente, porque as pessoas são inteligentes, são capazes, mas elas se cansam muito. Sim. O ato de ler é um ato que lhes causa um cansaço progressivo. Então, ela lê 2, 3 linhas, ela lê 10, 15 minutos e aí ela começa a perder a velocidade. E isso vai se manifestar não só na velocidade de leitura, a compreensão vai ficando um pouco mais dificultada, ela tem de reler para memorizar. Então, é isso que caracteriza muito a síndrome de Irlen. O que acaba sendo um pouco sutil, né? São sintomas sutis. Verdade. E a pessoa que tenha bastante força de vontade, ela vai conseguindo na alfabetização, nos primeiros anos de escola, ela vai continuando e ela continua, só que lhe custa muito caro. Sim. Então, as pessoas que têm a síndrome de Irlen moderada, severa, essas pessoas no final de semana são aquelas pessoas que continuam estudando. Sim. Durante o final de semana, que gastam mais tempo para fazer o para casa na escola. Tem que ser mais guerreiras para chegar lá. Mais guerreiras. Eu brinco que elas matam 1 leão por dia, dependendo do tipo de atividade que fizeram na escola. Porque a visão é o sentido mais importante do ser humano. Então, ela não só tem que ver, escutar a professora, ela tem de copiar a matéria e isso também é para uma pessoa que já é formada, que está trabalhando no escritório, que está trabalhando em qualquer atividade. Então, essas pessoas elas vão se cansando ao longo do dia, proporcional ao desafio visual que enfrentaram. Então, foram planilhas,
foi computador o dia inteiro, foi o vademecum de um advogado, foram aqueles grandes mapas e gráficos e etc., né, da cartografia, etc., eles vão cansando. Então, são pessoas que no final do dia estão exaustas. E a gente vive numa sociedade cansada, né? Então deve ser difícil identificar, de fato, se você tem ou não. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, mas isso é normal, eu tô cansada porque eu trabalho muito, é normal. Mas não, não, porque visão não é para cansar. Ver não é para cansar, assim como a gente não cansa de respirar, o coração bater, de sentir os aromas em volta, de escutar todos os sons, a gente não cansa de escutar. É verdade. A menos que você esteja associado à escuta, ao ato de entender e memorizar. E a mesma coisa ao sentido visual. Então, não é para cansar. É para chegar de noite, um jovem aí de 18, 19 anos, ou então a gente chegar em casa e o marido falar, vamos jantar fora, e a gente na mesma hora quer ir, né? Final de semana... Até porque é a hora que você vai fazer as suas coisas, né? Você trabalha, mas você quer ter uma hora com a sua família e tal. É a hora da diversão, é a hora do lazer. Mas não, essas pessoas se cansam muito. Elas querem ficar quietas. Muitas vezes elas não querem nem assistir o jornal da televisão no final. Elas querem ficar quietas, caladas. Elas preferem menos luz, menos barulho. Elas precisam se recuperar pelo cansaço. Então, isso sabota o quê? O desempenho profissional ao final do dia. É aquela pessoa que no final de semana, ela recupera aquilo que ela não conseguiu fazer durante a semana. Sim. Então, muitas vezes, eu atendi... Estou me identificando muito. Eu atendi um médico de 28 anos e nós fizemos todos os testes e ele então percebeu, ele falou, a senhora sabe, a coisa que está me dando mais, quer dizer, um jovem médico fazendo treinamento, ele faz cirurgia e ele passou, então, no treinamento como residente, ele passou a ficar horas e horas no bloco cirúrgico, sob aqueles focos maiores, prestando extrema atenção, porque ele estava instrumentando o mentor dele no treinamento da residência, e ele falou, doutora, a senhora sabe o que me deixa mais triste? Todas as baladas que eu perdi, porque minha vida até hoje foi só estudar, inclusive os finais de semana. Tadinho. Porque habilidade intelectual não faltava. Ele dava conta, mas o esforço que eles fazem é muito maior que os outros. Então, eles não têm qualidade de vida, a produtividade paga-se um preço muito alto por ela. Então, vem, por exemplo, muito comum no final de semana, ou então naqueles dias particularmente de alta demanda profissional, uma enxaqueca. Sim. Que sabota a qualidade de vida. Enxaqueca é duríssimo. É duríssimo, nossa. E como tem muitas causas de enxaqueca, hoje é tão complexo o estudo da enxaqueca que nós temos um neurologista que chama cefaliatra, especializada em dores de cabeça. Gente, eu não sabia que existia, olha que interessante. Existe a Sociedade Brasileira de Estudo de Cefaleias e Enxaquecas. Eu sou aquele tipo que entra na farmácia e pergunta, qual é o lançamento que você tem para enxaqueca? Você vê? Eu tenho de vez em quando e é em alguns momentos e isso é desesperador, é horrível, porque você não quer fazer mais nada, né? Enxaqueca, ela te limita demais, nossa. E qual hora que ela te dá dor de cabeça, assim, quando enxaqueca? Eu tenho muito trabalho. Quando é em momentos em que eu trabalhei demais. Pois é, atenção visual, né? Sim. Porque você, então, uma pessoa que... Aliás, todos nós trabalhamos demais com a visão, né? E hoje em dia todo mundo tem computador, tem celular. É verdade. Né? E vem, então, esse cansaço. Isso é tão importante, a enxaqueca, que tem mais de 30, 40 causas. É importante, mas chega a ser, muitas vezes, um problema. Porque como existem muitos subtipos de enxaqueca, então tem a tensional, tem a hormonal, tem a relacionada ao uso de alguns alimentos, a algumas características físicas. Então, nós vamos tentando, eliminando as causas e medicando, às vezes. Como a gente muitas vezes não consegue fechar numa causa única, nós muitas vezes levamos uma medicação a um nível que começa a ser até, às vezes, associada a fatores colaterais. Entendi. Então começa a dar o rebote, né? Que eles falam. O rebote, às vezes você tem que mudar a medicação, você conjuga vários níveis de proteção, de nível de dor, de bloqueio pelos outros fatores, né? Senhora. E você veja que toda pessoa que tem enxaqueca pede muitas vezes para ficar no escuro.
e no silêncio. É aí que a gente chega perto da história da neurovisão, Da né? neurovisão. Muito interessante. E assim, porque eu queria te contar uma coisa. Inclusive, cegos, quer dizer, eles não enxergam nada, eles têm enxaqueca também. Fruto da luz. E têm vontade de ficar no escuro. Olha, e pedem para ficar. Eles têm necessidade de ficar no escuro, tal qual uma pessoa que enxerga quando eles estão com enxaqueca. Porque a célula visual, a nervosa, o neurônio responsável pela enxaqueca, que está conectado à fotofobia, a querer ficar no escuro, é uma célula intrínseca que existe na retina humana. Ah, tá. Que não vai para formar imagem, mas ela é sensível às variações de luminância ambiental. E o estudo para fazer essa conexão foi feito de fotofobia e enxaqueca, foi feito a partir de estudo em pessoas que, apesar de serem cegas, tinham enxaqueca. Olha que interessante. Foi feito nos Estados Unidos por um grupo, um estudo. Ainda tem, isso não tem nem 10 anos que os estudos começaram a ser publicados. Em 2009 foram feitos os estudos conclusivos sobre isso. Olha que coisa. O pessoal de Harvard e tudo. Muito interessante. É muita coisa, né? Se a gente continuar conversando aqui, nós não vamos parar nunca. Verdade. Conta um pouco da sua trajetória profissional até chegar especificamente ao estudo da neurovisão. Como que isso chegou na sua vida, doutora Márcia? Muito bem. Eu acho que tudo que a gente faz acaba tendo, naturalmente, todo dia a gente aprende alguma coisa, né? E aprende-se, por exemplo, aprende-se por inspiração, aprende-se por vocação, mas a gente sempre aprende tudo. E meu pai era médico do interior, aquele médico que faz de tudo, né? Tinha muita admiração por ele e acabei resolvendo que eu ia fazer medicina. E fiz medicina. Inicialmente, eu fui para o ramo da aula na faculdade de medicina. Gostava demais, sempre gosto, nunca abandonei o ensino. Então, eu sou professora universitária. Tive a honra de ser paraninfa da faculdade de medicina e de tanto que eu gosto. Mas aí, casei com um oftalmologista, né, doutor Ricardo Guimarães, e aí isso acabou me contagiando para o lado da visão, da oftalmologia. E fomos para o exterior estudando lá, estudamos em vários locais, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu fui trabalhar em Washington. E em Washington, eu fui trabalhar no Hospital das Forças Armadas Americanas. Olha. E estudando patologias oculares, né? Eu fazia um estudo muito interessante lá, que era o efeito do agente laranja, né? Daquele lá do Vietnã, nos soldados americanos. Porque muitas vezes, quando eles usavam aquelas armas químicas, desde o período, o vento virou e eles aspiraram aqueles produtos, produzindo tipos atípicos de câncer e tudo. E lá tinha toda uma base de estudos sobre os efeitos no sensorial desse tipo de droga, esse tipo de arma química, esse tipo de substância. E eles estavam também desenvolvendo, eles estavam muito preocupados, isso ainda era na década de 80, porque eles estavam naquela intensa guerra do Iraque ali. E muitas vezes os pilotos de caça americanos iam fazer manobras no deserto, no mar, nas montanhas, em geleiras, nas florestas, e eles não tinham a mesma facilidade. Eram voos rasantes, né? A localização era muito rápida naquela época, aonde é para jogar tal bomba no lugar assim, o seu marco visual é tal, e quando eles faziam aqueles voos rasantes, muitas vezes eles tinham dificuldade de detectar aonde que era para jogar. O alvo. O alvo, mas eles eram impecáveis no exame, na avaliação oftalmológica. Um piloto de caça, ele tem uma superaceleração, zera, G0, Z positivo, G negativo, né? A gravidade. Então, eles são muito rígidos. Do ponto de vista de saúde, eles são impecáveis. E a visão deles é impecável. A capacidade cognitiva é impecável. Mas eles tinham dificuldade. E eles falaram, mas por que aqui? E se no consultório, com letrinha, branco e preto, tudo eles vão até tem até bônus visual, chega até além da média. Então viram o seguinte, era um deserto. E o deserto era tudo marrom claro, bege.
Não tinha branco e preto. Na floresta, a mesma coisa. Nas geleiras, também é tudo branco e cinza claro. Imagina. No mar, né, tudo é verde, verde escuro, azul escuro. Então, faltava o quê? Variação, não era mais o branco e preto do consultório. Sim. Então, o que não era possível... A variação era mais sutil, né? E isso é que é ter qualidade de visão. É. Qualidade é você saber fazer uma coisa Perceber em condições essa sutileza. menos favoráveis. Entendi. Então, ver branco e preto não é nenhuma vantagem. Sim. É a condição ideal. Mas não é o que a gente vê na vida prática. Mesmo aqui, ó, se eu olhar para você, você está com tons aí de azul, azul claro, bege, não tem nada. Eu tô fácil aqui, porque o oftalmologista vai se basear sempre nisso aqui. Mas não, o mundo não é assim. E então foi preciso indexar isso a outros parâmetros visuais. E então foram desenvolvidos esses testes pelas Forças Armadas Americanas. Foi um tenente-coronel, um grande pesquisador, que era médico também, era um pesquisador, entendia muito dessa parte de estímulos psicofísicos, que tem um estímulo visual e a resposta sensorial, a resposta do cérebro. E eles fizeram parâmetros diferentes de como entender a visão de um militar. Isso já era neurovisão. Era exatamente isso, era neurovisão já sendo colocada. E nós vimos que não adianta ter quantidade, não é o tamanho de letrinha que a gente enxerga que te assegura qualidade e competência nas habilidades da vida diária. É outra coisa. Você enxergar de noite numa estrada, completamente diferente. E se a lousa, por exemplo, que uma criança olha e a professora escrever com aquelas canetas amarela, verde clara, etc., aquilo pode ser terrível para uma criança que tem um problema de contraste, que é o contraste do bege com outro bege, do cinza com o branco, que lhe dá qualidade de visão. Tem que ter quantidade e qualidade. Entendi. E quem vê qualidade de desempenho para que a visão nos atue como grande subsídio de informação cerebral é a capacidade de contraste e percepção. E essa não estava sendo avaliada. E isso a senhora estava lá? Eu estava trabalhando lá nas Forças Armadas? Isso, e aprendi, trouxe essas técnicas de avaliação para aplicar nos meus pacientes, para entender como que uma pessoa, como eu te contei no outro, né, que eu estava falando, como que uma pessoa que aparentemente enxerga tudo, a hora que tem um farol alto no rosto, por exemplo, se sente inseguro, né? Ou então que você esteja num ambiente com muita luz e se sinta desconfortável a ponto de começar a ter enxaqueca e dor de cabeça. Ou então olhar para um papel impresso, um papel bem branquinho com a letra preta, às vezes, tem impressão que está em 3D, como se a letra subisse e o papel ficasse embaixo. Estivesse boiando ali. Isso, por uma impressão ali visual. Bom, e agora o terceiro bloco de perguntas com a doutora Márcia. Eu quero que a doutora Márcia conte um pouquinho para nós, um pouco mais, sobre essa experiência na Força Aérea Americana. Inclusive, a NASA faz parte da Força Aérea. Então, conta pra gente dessa experiência e de tantas coisas interessantes que você tem para contar aí. A visão tem sido muito estudada. E, inclusive, pelos robôs. Isso por exemplo, hoje os automóveis, o algoritmo mais desafiador para o carro sem motorista está baseado em um robô que seja capaz de indexar isso no sistema visual. A conectar o que o nosso sistema visual faz à habilidade mecânica ali daquele carro. E é muito interessante porque muito disso foi observado quando os astronautas observaram a Terra da Lua. Então, nós tínhamos lá, né, lá na nossa velha cápsula espacial, um dos astronautas descrevendo detalhes da Terra que o outro não conseguiu perceber. Nossa! Mas como? E era realmente, coincidia de realmente existir aquilo. E eles, mas tem alguma coisa aí. E realmente, quando a gente conversa com piloto de caça e etc., muitos deles, com muita frequência, eu trabalho com piloto aqui, inclusive, no Brasil, piloto daltônico e tudo, muitos deles descrevem, eles têm uma habilidade visual acima da média.
A visão deles vai além do que a gente considera padrão normal de acuidade visual. Sim. É igual aquela amiga sua que identifica a placa antes de você dirigindo. Essas pessoas realmente têm um alcance visual maior. E isso associado nesse astronauta, a NASA percebeu que ele, inclusive, via detalhes além dos demais. Entendi. E ela achou importante levar isso para um nível, então, de fazer um screening, fazer um rastreamento, identificar esses pilotos e usá-los no máximo da capacidade que eles têm visual, que supera os demais. Então, nós temos de ter quantidade e qualidade. Porque para descrever, além de enxergar o tamanho menor de letrinha do que a média da população alcança, eles também têm de perceber nuances de cinza com branco e etc., que nos dá qualidade, subtonalidades. Sim. Então, foi adotado testes que a gente chama de teste de desempenho visual. E hoje, isso é muito importante, é um indexador de visão fundamental, que é usado nos astronautas e que é usado em várias outras profissões, onde esse diferencial faz a grande qualidade de trabalho final que eles têm. Então, é interessante isso, até num artista plástico, Sim. Isso é interessante em artes gráficas, isso é interessante quem trabalha com tecido, com texturas e tudo. A variação de qualidade visual, que graças à NASA foi muito bem desenvolvido, que são testes de função visual mais sofisticados, nos dá respostas a algumas qualidades ou então dificuldades que o ser humano apresenta e que passam desapercebido, porque o teste oftalmológico de rotina, ainda que seja um teste muito bom, é um teste que serve para a maioria, serve para uma triagem do povão. Mas em habilidade, início, talvez, né? É para começar. Ele é bom, é um teste bom para, digamos assim, para fazer um rastreamento. Mas se a gente quiser sofisticação visual, a gente quiser mais informação, se a gente quiser uma informação de muito melhor qualidade, é preciso associar quantidade com teste de desempenho visual. E uma parte dos testes que existem aqui no hospital? Exatamente. Tem essa tecnologia. Tem essa tecnologia. Então, a tecnologia de perceber as variações de contraste, as variações de estereopsia, as variações de texturas, as variações de nuances de percepção cromática, subtonalidades, etc., que vão levando a nível cerebral a uma potencialização de desempenho profissional inigualável. E servem também de parâmetro para eu observar os meus pacientes se eles estão tendo acesso a tudo que eles têm direito. Sim. Porque muitas vezes eles não têm acesso por limitações que só esse tipo de teste mais sofisticado nos fornece respostas. Então, às vezes, a pessoa tem a compreensão. visão perfeita, mas na prática essa visão não funciona como deveria funcionar. Não funciona. Por causa desses fatores que podem ser essa hipersensibilidade. Exatamente. Né? Então, isso me preocupa, porque muitas vezes eu recebo, às vezes, até laudo, até mesmo de colega, então ele faz a medida da visão, de letrinha, ele olha, vê, não tem estrabismo, o olho está perfeito, então ele fala, apto para aprendizagem. Falta saber se a resposta, né, neurológica a esse apto para aprendizagem visual, ótica, ocular, é suficiente para o processo que está mais em cima. Não pode olhar o computador, né, só e achar que o Windows vai estar satisfatoriamente fazendo todo o processamento que eu preciso na etapa do software. É o hard e o software. Doutora Márcia, se a senhora pudesse gritar para um número de profissionais, para determinadas especialidades, olha, fiquem atentos, por favor, existe uma coisa chamada neurovisão que determina uma sutileza muito grande, uma variação muito grande na vida das pessoas. Quais são os profissionais que deveriam estar mais atentos a isso que a gente está aqui conversando? Cris, você e as suas perguntas difíceis. É uma pergunta difícil de responder, porque a cada momento da nossa vida, nós podemos ter um olhar para isso. Tá? Então, logicamente, como a gente não faz nada hoje sem leitura, Sim. Um profissional para observar uma criança que tem essa sensibilidade maior seria o professor.
Sim. O professor, particularmente, da 2ª para a 3ª série. Sim. Porque aí a criança, ela já aprendeu tecnicamente, né? Ou teoricamente, ela já sabe como ler, ela já identifica as letrinhas. E ela agora vai passar para o test drive, que é exercer o que ela aprendeu do pré para a 1ª série, entre os 5 e 6, 7 anos, para uma habilidade de extrair informação e compreender isso. Então, a professora que tem 30, 40 alunos numa sala de aula, ela vai observar muitas vezes aquela criança que é entusiasmada, interessada, é motivada, é participante, de repente começa a murchar. Começa do 2º para o 3º horário, ela já começa a ficar mais distraída, mais agitada, ela não consegue prestar atenção. Ela tem dificuldade na leitura, ela se esquiva da leitura. O que pode ser confundido com déficit de atenção nessa hora. Isso, que muitas vezes é confundido com déficit de atenção. Na verdade, ela começa a sentir a sobrecarga visual, porque a tarefa visual exige coordenação óculo-motora, os 2 olhos extraindo a informação rapidamente. O nosso olho mexe de 400 a 600 vezes por minuto, Cris. Nossa. É tão rápido que parece que a gente está parada, mas o olho está mexendo rapidamente, rapidamente. E é um balé da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, que tem que ser feito sem pular nenhuma letrinha. Se pular alguma letrinha, o sentido mudou, inverteu, você não sabe mais o que você está lendo. Então, é difícil isso. Então, a professora repara que a criança começa a ler bem, aí ela começa a engasgar, a querer pôr o dedinho para seguir, porque até o controle da gente permanecer olhando na posição certa, exige um controle óculo-motor, daquela musculatura do olho que está ali na sequência direitinho, muito grande. Então, é na hora da leitura que a criança fala, mas até que linha que eu tenho de ler? Tem que ler mais? Já não chega? Mamãe, ou às vezes a mãe mesmo, deixa eu ir ali, eu preciso tomar água, eu preciso ir no banheiro. É desculpa esfarrapada para ela fazer o quê? Fazer o break, que o adulto que tem isso, para um pouquinho, toma um cafezinho e volta, conversa alguma coisa e volta. Então, o adulto tem como fazer paradas de descanso a cada 15, 20, 30 minutos. A criança não. Então, quem pega isso é a professora, que vai ficar no mínimo 50 minutos com aquela criança na sala de aula, e que ela percebe que, tirando esse fator, é uma criança inteligente. Interessada. Mas ela começa a olhar para o quadro, ela regala o olho, ela coça o olhinho, o olho fica vermelho, lacrimeja, e ela começa a queixar de dor de cabeça. Não é normal uma criança ter dor de cabeça na escola, ou no final da escola, ou às vezes a mãe pega a criança e ela dorme dentro do carro chegando em casa. Uma criança chega da escola, cheia de coisa para contar, quer brincar, quer fazer tudo, essa criança vem cansadinha, quietinha. E ainda às vezes a mãe, como trabalha também, quer fazer o para casa com ela à noite. E é uma guerra, porque a criança não aguenta mais, ela está exausta. Criança tem enxaqueca, muitas vezes igual um adulto, por exaustão visual. E também, né, quem vai ver isso, sabe quem que é, por exemplo? É o treinador. É o professor de educação física. Sim. Porque eu preciso de visão também para encestar uma bola. Eu tô jogando basquete, eu estou batendo a bola aqui, mas eu tenho que perceber que se tem gente à minha direita, à minha esquerda, querendo tomar a minha bola. E muitas vezes, no caso dessas deficiências, existe restrição na percepção visual dinâmica, que é a visão periférica. Então, como que é essa visão periférica? Visão periférica é você, por exemplo, quando você está dirigindo, você está olhando o sinal de trânsito, você está vendo o carro da frente, você consegue ler perfeitamente a placa do carro, mas você tem que saber que tem um motoboy à sua direita e tem um carro à sua esquerda. Porque o olho não está em todos os lugares, não, mas ele mas essa visão aqui, Uhum. existe uma visão, que é a visão periférica dinâmica, que é um sistema visual diferente daquele visão central que eu meço com letrinha. E esses dois trabalham juntos sem que a gente se dê conta. Sim. Mas se eu não tenho um bom sistema periférico e com muita frequência ele está de algum modo comprometido na síndrome de Irlen, eu ando, por exemplo, e esbarro no meu amigo à minha direita, eu empurro a minha mãe para fora da calçada.
calçada. O menino que é ruim de bola, porque às vezes E o não vê a menino bola. que é ruim de bola, você coloca esse menino, porque ele não percebe, passa a bola, muitas vezes ele não percebe que o outro E passou. como ele sofre, tadinho, né? Sofrem. E eu eles... sei porque eu era ruim de bola. Pois é. E o pior, você sabe o que é? No futebol, que é o Brasil é futebol, o menino no futebol, ele passa a bola, ele não vê, passa a bola, ele não vê. Na hora de distribuir o jogo, eles fazem o quê? Ele é goleiro. E no gol, coitado, ele olha pro jogador, mas ele não sabe onde que chutou a bola. Porque vê a bola, onde que o trajetório da bola e vê o companheiro, ele não consegue. Nossa. Porque isso exige uma coordenação visual, integração viso-perceptual, temporal, espacial, que ele não tem. Então, ele é um desastrado, que ele derruba o copo quando ele está tomando café da manhã, ou a xícara, ele derruba o lápis, o que irrita profundamente a professora, derruba a caneta, derruba a borracha, e ele, por exemplo, suponha que ele fosse uma dificuldade na visão esquerda dele. Então, se ele tem uma dificuldade na visão esquerda e ele for no campo, ele se posicionar tendo o lado esquerdo dele para fora do campo, ou seja, né, ele está nessa posição, ele consegue se sair bem. Mas se hoje o técnico pedir que ele seja lateral direito, ele está perdido. Porque todas as bolas que vierem no campo visual dele, que ele não tem uma boa visão, ele perde, ele não consegue acompanhar a bola. E a gente vê isso até na seleção brasileira, né? Muda a pessoa de posição no campo e o jogador não é o mesmo. Ele sabe jogar, mas ele tem dificuldade naquela posição, porque o campo visual nosso é enorme, é enorme. Não é só nessa visão aqui. E isso afeta tudo. E você vai ver aquela amiga sua, que você gosta de andar com ela, ela gosta de dar carona, mas tem gente que não gosta, tem medo de andar de carona com ela, porque ela também muitas vezes não tem visão tridimensional. Então ela está dirigindo, ela chega tão perto do carro da frente, todo mundo respira. Ai, quase, E aí você fala, olha uma vaga boa aqui pra gente estacionar. Ela anda mais meio quarteirão até conseguir uma vaga do lado esquerdo. Porque estacionar do lado, que ela tem uma visão periférica com dificuldades, é quase que impossível. E se você descer do carro, você olhar, todas as calotas desse lado que ela tem dificuldade são amassadas, ela demora mais para estacionar. Se já bateu o carro, foi desse lado. Se ela deu ré para entrar na garagem, o carro amassa desse lado, a garagem é pintada desse lado. É impressionante, porque é tudo. E quantos juízos de valor são feitos em cima disso, Isso. né? E quanto isso pode machucar uma pessoa, né? E tem uma dica importante para quem joga videogame. Olha. Se você estiver jogando videogame e, por exemplo, você tem uma dificuldade à esquerda e o seu monstro, vier do seu lado esquerdo, a chance de ser game over é muito maior. Olha. Então, muitas vezes a criança muda a posição para jogar videogame para evitar o lado que ela tem dificuldade. Compensa automaticamente, naturalmente, sem perceber, instintivamente. Instintivamente. Agora, imagina que você chega no cinema e aí só tem lugar naquela lateral que é o pior lugar do cinema para você ficar. Você não vai lembrar direito do filme que você assistiu. Olha que interessante. Tá? E tem mais um detalhe importante, sabe para quem? Para as mães. Porque uma criança dessa, ela está aqui estudando. Ela tem a dificuldade nessa percepção, tá? Visual e atencional, porque visão e atenção estão sempre juntas. Então, ela tem um problema aqui, por exemplo, com a visão esquerda dela. Tá? Então, se ela está estudando, a mãe vai saindo, por exemplo, da sala e fala, não esquece de fechar a sua janela, está chovendo. Falar desse campo visual aqui dele, esquerdo, ele não vai prestar atenção no que a mãe falou. Olha que interessante. E aí a mãe fala, você é um avoado, você é um desatento, não presta atenção em nada. Esse menino é surdo. O lado certo do meu filho, então. Pois é. Então, em caso de dúvida, pro réu, fique e converse sempre de frente com seu filho. Interessante. Estudar de frente é muito melhor do que estudar na lateral, porque uma criança que tem essa visão periférica com problema, ainda que ele consiga ver todas as letrinhas que você mostrar, se fizer um rodízio na sala de aula, você sabota a atenção dessa criança, a compreensão e a memorização da sala de aula. Olha o quanto é importante os professores Isso me saberem preocupa disso. muito. Os professores, Nossa, os pedagogos, os psicólogos, os treinadores. Isso.
É tanta gente, né? Tanta gente numa linha de produção, a sua posição numa linha de produção aumenta muito mais a precisão visomotora sua se você estiver na precisão correta. Isso é muito pervasivo, é gravíssimo na medicina do trabalho, medicina esportiva, em todas as áreas. Na hora de admitir numa empresa, fazer uma investigação de neurovisão neurovisual na medicina do trabalho é fundamental. Bom, e o quarto bloco de perguntas, eu queria que a senhora falasse para a gente da importância do olhar das mães sobre essas crianças que eventualmente podem ter alguma hipersensibilidade ou a própria síndrome de Irlen. As mães são muito acolhedoras, né? Então a mãe sempre ela acolhe esse filho com essas características que ele tem e é muito interessante que quando elas trazem a criança para fazer o exame, para fazer a avaliação, no desenrolar dos testes, quando eu vou dando o resultado dos testes, elas me complementam com informações super interessantes. Sim. E é muito interessante que quando eu falo sobre a parte visual, quão aguçado, né, eles são para detalhes visuais, movimento, textura e etc., elas começam a me complementar contando casos da vida diária dessas crianças. Então, com frequência, elas falam assim, esse daí, doutora, agora eu sei por quê que ele gostava sempre de brincar debaixo da mesa da sala de jantar. Para poder esconder a luz. Ou então os lugares, sabe onde ele gostava de brincar? Na despensa e dentro do guarda-roupa. Olha só, que sabe? Interessante. E aí começa a me contar detalhes que com frequência... só confirmam aquilo que você já estava, né? E a mãe às vezes fica, ela fala, nossa, doutora, a senhora acredita quantas vezes que eu briguei com ele? Porque eu chegava no quarto e ele estava estudando com a luz quase apagada. Olha só. Só com o corredor aceso. Ele fechava a cortina para estudar e eu abria a cortina, ligava a luz, falava, meu filho, falta de luz faz mal para a vista. Nossa. E não é bem assim, não. A gente precisa da quantidade de luz que é importante, correta, para cada um de nós. Entendi. Então, assim como a gente tem pessoas que adoram um som mais alto, né? Entra no carro e põe o ar. Tem gente que entra no carro e abaixa o volume. Então essa coisa de ver, às vezes, quando alguém fala pra gente, ler sem luz é proibido. Nossa, isso vai fazer mal para sua vista. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes, a baixa luz é aquilo que te dá mais conforto para ler. Exatamente. Tanto que, às vezes, você vai ver que até tela de computador, tem monitor de computador que é mais confortável do que o outro. E aquele meu celular era melhor, então eu vou mudar o brilho da tela e etc. O que você está fazendo? Você está trabalhando com as propriedades aí da luminância, que é brilho, intensidade, etc. Então, há uma variação na população. E essas pessoas, elas vão tentar... A luz é aquela que tem, né? É a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, diz que o ambiente tem que ter tantos, né? Tantos candelas de luz e etc. Que é o fotógrafo que ele usa lá, o fotômetro dele, a bancada da fábrica tem que ser assim, etc. E o computador tem que ser assim, e o auditório tem que ser assim. Que todas as pessoas são iguais nesse sentido. E não são iguais, não são. Então, essa criança que, pelo menos às vezes, agora se a mãe escutar, né? Ela vai deixar o filho adequar a luminância ao conforto que ele tem. Tanto é que se você quiser, por exemplo, ver uma leitura relaxante, à noite, para você ir dormindo, o que você faz? Você já coloca uma luz que te relaxa. Sim. Ela é melhor para você. Até para você porque ela relaxar não e dormir estimulando. Depois. Isso. Luz é um estímulo. Ele é altamente estimulante. Né? Então, o que acontece nessas crianças? Elas evitam ambientes que têm excesso de iluminação. São crianças que têm hipersensibilidade não só na visão, não é? Não, normalmente todos os órgãos dos sentidos são estimulados. Então é uma característica pessoal de cada um. Então quando a pessoa não gosta de muita luz, né? Que é, por exemplo, você entrar numa farmácia, num banco, no supermercado, é uma luminância muito alta. Então, uma pessoa nesses ambientes, tem gente que para na porta da farmácia e fica esperando dentro do carro, ele não entra. Fala para a mulher, traz isso, ele mesmo entra. Porque a farmácia, normalmente, é um lugar com muita intensidade de luz. Sim. Aquilo, para eles, é agressivo. É como se você estivesse no lugar e o som estivesse intoleravelmente alto, que aquilo chega a vibrar, a doer dentro do seu ouvido. A visão é a mesma coisa. Então, essas crianças têm um nível de
captação, elas são aguçadas. Então, se eu sou mais aguçada, eu passo a informação para o meu cérebro, porque nós estamos falando o quê? Dos órgãos dos sentidos. Sim. Então, nós temos visão, audição, tato, olfato, paladar aguçado. Essas pessoas têm o limiar mais elevado. E o mundo é formatado para o padrão intermediário, que é onde está o pelotão do meio, onde está 80% da população. Mas existem os aguçados. E esses, o que eles podem fazer? Bom, se for o rádio do carro, eu abaixo o volume. Mas eu não posso fazer isso numa sala de aula. Eu não posso fazer isso num shopping center. Então, eu fico num ambiente desse, hiperativado, e o meu cérebro trabalha num regime de intensidade de estimulação que me deixa exausto. Por isso que traz um cansaço muito grande. E então, você imagina uma pessoa dessas... São consideradas pessoas antissociais, são os incompreendidos. Isso, são incompreendidos. Né? Então, uma pessoa dessa, ela não gosta de ir no shopping center. Ela vai no shopping center e ela senta na área de alimentação, tudo que ela quer ir embora. Porque ali, além de ter luz, ela tem movimento, barulho de prato, de gente andando, passando e cheiros. É intolerável. Essas crianças, essas pessoas, são muito especiais para escolher o tecido que vão vestir. Então, elas não toleram etiqueta de roupa, incomoda demais. Essa roupa não, mamãe está me pinicando. E você não consegue saber o tanto que isso pode ser desconfortável, a menos que você seja igual a elas. Porque isso é familiar, você sabe, acha que é frescura, né? Você começa a achar que é frescura. Ele é muito chato. E às vezes a criança... uma mãe outro dia me contou, eu achei muito interessante. Ela falou, doutora, fiquei constrangida. Eu estava numa comida aquilo, me servindo, meu filho do meu lado, ele falou, mamãe, isso não, está azedo. E era uma diferença de quase 1 metro de onde eu estava tendo a comida, ele já tinha percebido que aquilo estava azedo. Eles percebem cheiros e tudo, com muito mais intensidade que a gente. Tem uma outra criança muito interessante aqui, que a mãe, inclusive, que me contou, e aí ele realmente foi em detalhes, a mãe pega, às vezes, o açucareiro e bate para sair aquela formiguinha pequenininha do açucareiro. E ele fala, mãe, para, olha esse cheiro de formiga. Entendeu? Ácido fórmico. Ácido fórmico. Ele percebe de uma distância, assim, ele percebe. É muito interessante como eles são. Então, eles são o quê? Podem ser grandes profissionais de empresas. Exatamente. Né? Trabalhar em fábrica de perfume. Isso, né? É textura, perfume, tudo. Mas, às vezes, é até ruim. Porque, às vezes, por exemplo, você coloca uma cera, né, na casa, essas ceras que a gente põe de alto brilho, lavanda e etc. Uma criança dessa não tolera. Ela não tolera. Aquilo, para ela, é agressivo demais. Então, você imagina, numa sala de aula... de uma forma geral, né? O barulho do giz, o ventilador do teto que gira com a luz passando, e ele percebe isso tudo como se fossem os estímulos. Então, é um cérebro hiperativado, agitado pelo nível, o índice de informação que ele tem de trabalhar. E então a criança se agita muito, o que muitas vezes é confundido como uma criança que tem TDAH, mas não, se ela vai num ambiente mais tranquilo, ela se aquieta. A professora muitas vezes faz isso. Os alunos estão muito agitados, ela diminui a luz, todo mundo fica quieto. Você vê a relação de luz com mobilidade física e etc. que tem que ter. A gente não enxerga a importância da luz que ela tem, às vezes ela pode ser tão invasiva quanto o som mesmo, né? E tem uma história particularmente, assim, que eu acho muito, me tocou muito. Foi de uma mãe, eu estava atendendo uma criança de 8 anos, e a mãe falou, doutora, eu vou contar um caso para a senhora. Quando meu filho nasceu, eu não conseguia amamentá-lo. Ele amamentava, eu amamentava um pouquinho de nada, ele parava e chorava. Tadinho. E eu queria muito amamentar. Então, daí 1 minutinho ele e parava. E nós dois fomos ficando absolutamente exaustos naquela guerra de amamentar, que é assim mesmo, na primeira semana, 10 dias. E eu e ele já não dormíamos mais naquela tentativa. E ele chorando. E eu resolvi, um dia lá, tentar. Ele não gostava de banho, ele não gostava de nada. E eu resolvi que eu ia dar um banhozinho nele, para ver se ele acalmava. E era um final de tarde,
E eu coloquei na banheira e ele chorando e gritando e se esbatendo todo. E ele escapou da minha mãe, eu segurei na banheirinha, assim, em cima da pia do banheiro, né, ali. Porque ele quase se afogou. Eu segurei ele molhadinho e dei 2 passos para trás. No que eu dei 2 passos para trás, as minhas costas bateram no interruptor de luz e eu apaguei a luz do banheiro. E ficou só a luz que vinha do vitrô. E ele quietou. Nossa. Aí eu pus ele de volta na água morninha. Doutora, eu dei o melhor banho que meu filho já tinha tido. Ele me deixou dar banho nele. Aí eu tirei ele da banheira, enxuguei direitinho, passei para uma toalha sequinha e falei, quem sabe ele mama agora. Levei ele para o quarto, deitei com ele na cama, nem acendi luz nem nada, doutora. Com medo de mudar aquele momento mágico que ele estava calmo. E coloquei ele para mamar. Doutora, ele esvaziou uma mama e meia. E nós dois, doutora, eu nem pus ele para rotar nem nada. Eu e ele dormimos. Tadinho. Eu não sei quanto tempo eu dormi, porque quando eu acordei, já estava de noite, a família estava toda olhando a gente. Porque eles acharam que a gente vinha morrido. Porque a casa estava no mais absoluto silêncio, há mais de hora. Nossa, olha isso. E aí, doutora, que eu descobri que eu estava amamentando meu filho no claro, sentada, que inclusive ele de frente, a cadeira que eu sentava, dava de frente para a janela aberta. E quando eu virava, ele ficava mais no ambiente mais escuro, ele mamava muito bem. Era a luz, doutora. E quando eu bati com as costas, eu apaguei a sanca do banheiro, que era toda com sanca. Era um banheiro lindo, muito bem decorado, e ele não tolerava. Olha só. Então, arquitetos também tem que ficar atentos. O LED é terrível para quem tem hiperaguçados. A luz fluorescente é muito mais difícil a tolerância com ela. A ideal seria a luz incandescente. Aquela que foi extinta por causa de economia, foi banida, muita gente não compra mais. Foi banida por questões econômicas. Sim. Porém, jamais foi consultado quem deveria ter sido consultado sobre isso, porque isso, inclusive, nos Estados Unidos hoje, está sendo revisto. Porque a gente sabe que alterações de luminância ambiental induzem a depressão, a hiperatividade e a agressividade. Tem lugares nos Estados Unidos que eles estão revendo toda a luz de LED de certos ambientes, porque cai o desempenho cognitivo e comportamental das pessoas. Ela é frontalmente alterada. Isso já é publicação de revista internacional. É preciso tomar cuidado. Pais, crianças hipersensíveis em ambiente com LED, elas não serão beneficiadas. A chance de haver um prejuízo ainda maior é muito grande. Agora, o quinto e último bloco, eu vou perguntar para a senhora uma coisa que eu imagino que a resposta seja sim. Eu acredito que o diagnóstico seja um momento muito feliz, ao contrário de muitas outras síndromes ou doenças, é um momento feliz, porque se buscou tanto a explicação de várias coisas, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso e contasse algumas histórias que marcaram, algumas lições, algumas coisas que te emocionaram mais. Eu sei que a senhora se emociona todo dia. A senhora já me contou, mas escolhe alguns aí para contar para a gente. Olha, eu acho que foi esse trabalho, só de pensar nele, eu acho que foi um presente que eu ganhei. Sim, sem dúvida. Sabe? Merecido, né? Foi um presente que eu ganhei, porque eu acho que de tudo que eu já fiz, nada em medicina, e mesmo como professora, nada me deixa tão feliz quanto eu poder mostrar para um paciente onde que tem alguma coisa nele que pode ser feito, que vai deixá-lo em outra condição de vida. É como dizer para ele assim, olha, aqueles problemas que você tinha não eram problemas, não eram problemas irreversíveis. seus, é uma questão técnica, praticamente, que nós né? conseguimos te ajudar. Sim. Né? E tirar dele, muitas vezes, aquele questionamento na autoestima. Sim. E isso hoje é um problema muito sério, porque antes, né, digamos, quando eu era assim, adolescente, acho que a gente começava a desconfiar que tinha alguma coisa na gente.
nós, né, nós adolescentes, que não estavam assim de acordo com o script Sim. social, isso era em torno da adolescência, 18, às vezes 19 anos, que a ficha caía, que a gente não estava assim tão bem quanto parecia. Hoje existe um reconhecimento social muito precoce. Uma cobrança Uma muito grande. cobrança de tudo. Então, uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, ela já traz, às vezes, cicatrizes Sim. por se sentir Inadequada. no ambiente, porque ela é a última a copiar, porque ela não consegue, porque ela não... E os outros, sim. Sim. Seja na hora que ela vai praticar algum esporte, seja na hora que alguém joga uma bola que ela não consegue segurar na hora correta, seja na hora que ela está olhando e a bola bate na cabeça dela e ela está achando que a bola ainda vai chegar. E ela vira alvo de bullying muitas vezes, né? Vira com frequência. A nota dela é a mais baixa na sala de aula. Muitas vezes a professora chama muita atenção dela, é impaciente, ela é a última que entrega uma prova. É chamada de preguiçosa, às preguiçosa, desinteressado, desmotivado, muitas vezes chama de burro mesmo. Então, a gente, às vezes, no que eu estou dando a correlação dos exames e fazendo uma correlação com aspectos comportamentais, com as dificuldades escolares e etc., a gente vê essa criança levantando a cabecinha. É uma redenção, né? É uma coluna que normalmente, sabe, se endireita. Não sou eu, é uma condição que, inclusive, eu já pude observar, porque na nossa intervenção, ela só é feita quando a pessoa nos reporta as melhoras que ela está tendo. Sim. Então, não é vamos tomar esse remédio para ver se melhora. A percepção é imediata se há melhora ou não. Então, ela já vê que tinha uma causa e que vai ser remediada. Depende do esforço dela, sim. Depende do apoio psicopedagógico, sim, porque isso pode ter prejuízo na alfabetização e etc. Mas, muitas vezes, depende de eu dar um recurso que vai ser como se fosse um filtro de proteção para as agressões que ela sofre do ambiente por ser mais aguçada do que a média das pessoas. Ela está no pelotão da frente e o uniforme que ela usa foi feito para o pelotão do meio. Sim, interessante. Então, isso é feito uma adequação. E as histórias são muito, muito tocantes, porque muitas vezes, diante do que é dito e do resultado que nós também mostramos da leitura com e sem a intervenção, que é a atenuação sensorial, a criança, a mãe se entreolham e muitas vezes a mãe pede desculpa para o filho. Nossa. Entendeu? Perdão, meu filho, tanto que eu te bati. Nossa Senhora. E há um reencontro ali. Muitas vezes, porque isso é uma condição, em 80% dos casos, ela é familiar. Sim. Ou a mãe ou o pai, ou tem mais casos na família. Sim. Que é aquele profissional, muitas vezes, que faz o trabalho dele, mas chega em casa exausto no final da tarde, que não gosta muito de ler, que foi passando aí, foi se formando, foi conseguindo, mas nunca tirou as melhores notas, ainda que fosse um ótimo estudante, sabe? Então, às vezes, é um momento familiar muito importante, sabe? E a professora também, que faz o feedback, a nota que ele traz muito melhor do que estava antes. Que é um resgate, momento né? lindo de resgate. É o vestibular. Doutora, eu queria falar para a senhora, eu passei. E é muito lindo de se ver. E ali naquele processo a gente está sendo só um dos instrumentos, sabe? Um instrumento técnico, mas tem todo um reajuste familiar muito bonito nessas crianças. Eu vi uma sabe? entrevista da senhora uma vez na Rede Minas, e aí tinha um menininho, era naquele programa Brasil das Gerais, e aí volta e meia a senhora tomava para si para falar do menininho. Não, porque o fulano já está ótimo, não sei o quê. Eu acho que a senhora deve se sentir um pouco mãe de todas essas crianças, né? Com certeza. Não é? É Com uma certeza. sensação assim de... É muito bom você ver isso, sabe? E é muito interessante que às vezes eu estou descrevendo, isso é muito... Eu tenho muita criança aqui, porque hoje há uma premência de leitura, há uma cobrança muito grande, né? Sim. Então eu tenho muita criança que eu atendo e muitas vezes quando eu estou fazendo a devolutiva para a mãe fala, doutora, a senhora está me descrevendo. Olha. Sabe? E eu tenho inclusive um caso aqui, não vou citar, mas que a mãe é advogada, fazendo concurso para juíza. Ela falou, doutora, isso pode abalar até o relacionamento?
Olha só. Eu falei, por que a senhora está falando isso? Porque eu estava estudando para juíza, para ser juíza, e eu fiquei muito nervosa, e eu me separei do meu marido. Inclusive, eu estou morando, voltei para a casa dos meus pais, porque eu passei no concurso, me custou o casamento, eu passei no concurso, estou numa comarca distante, então meu filho, para não sair da escola, que é muito boa, ele fica morando, está morando com os avós. Ah. E ela fez, eu tratei da mãe também, tratei do filho, da mãe, e o avô veio. Sim. O avô também tinha condição. Olha só. Nós fazemos controles para saber se está tudo bem, se eu preciso alterar o tratamento e etc. E com 3 anos, né, com 1 ano, no final de 1 ano, os 3 vieram para controle. E a avó veio junto, a esposa do avô veio junto. Ah. E eu brinquei, eu falei, a senhora também tem? Ela falou, não, doutora, eu queria conhecê-lo e agradecer. Porque eu tinha 3 ursos raivosos dentro de casa. Olha só. Sabe? E agora eu estou tendo qualidade de vida também. Porque o meu marido não ia em casamento, porque ele detestava o zum, 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 o coral. Ele não gostava, quando começava a tocar música, eu tinha de ir embora do casamento na mesma hora. Eu não ia em festa nenhuma, sabe? Era uma pessoa que raramente jantava comigo, porque ele chegava e se trancava no escritório para descansar. Olha. É uma pessoa, além de juiz, é uma posição mais alta ainda. Então, você imagina a demanda visual que ele tinha. É. E chegava até no final do dia, mas tinha um preço físico muito alto que ele pagava. E ela contou para mim, rindo, brincando, que agora ele chega em casa e ele fala, meu bem, vamos sair? Você quer ir ao cinema? Olha só. E ela falou, então a minha qualidade de vida está tão boa quanto dos outros todos que estão com filtro. E o resgate veio da neta, né? E o resgate veio a partir Através do netinho, para a mãe e para o avô, porque isso é uma condição familiar. Uhum. Então, eles me contam casos incríveis. Inclusive, que ela falou, doutora, a senhora sabe que a sala de jantar da minha casa era pintada de azul escuro. Olha só. E eu achava que era porque, na época, a gente morava na beirada da estrada, na fazenda, mas era beirada de estrada, era muito empoeirado, que era para não caiar tanto a casa. Uhum. E a parede não era, nenhuma parede era pintada de branco. Olha só. Olha que interessante, porque a parede branca é muito desconfortável. E a minha mãe só saía de casa para visitar a família depois que escurecia. Olha. Ela não gostava muito de sair de dentro de casa durante o dia por causa de luminância e tudo. Muito interessante esses casos, né? É demais. E a gente vai vendo, assim, casos lindíssimos de profissionais, fotógrafos, que de repente têm uma condição de trabalho com branco e preto muito aprimorada pelo contraste, artistas gráficos, e que inclusive, e até gente que faz como hobby o artesanato. Eu tenho um caso lindíssimo aqui, que ela falou, doutora, todos os quadros dela eram nuances de marrom, verde escuro, e ela fez o tratamento e ela me trouxe de presente uma caixa toda bordada com girassóis. Ai, que lindo. Amarelo e às vezes uns traços vermelhos. Ela falou, doutora, hoje eu tenho uma condição de trabalhar com cores que eu não trabalhava antes, e eu inclusive mudei a minha assinatura. Eu hoje sou outra pessoa, meu nome era um nome composto, e hoje, eu acho que eu posso até falar, hoje eu chamo Alice Bernadette, hoje eu sou Racino Bernadette. Olha que lindo. Sabe? É. Quer dizer, são histórias lindíssimas. Transformadoras, que tem, né? E os abraços que a gente recebe desses meninos quando voltam, né? É. Que tem o cabelo cortado diferente, sabe? E outra tudo. fisionomia, outra postura, né? E vem me contando que agora eles tem o judô, eles conseguem lutar judô, porque antes tinha um ipom sempre daquele lado, eu só tomo ipom desse lado aqui, sabe? Porque eles tinham problema na visão periférica e tudo. E o importante é que com a melhora da condição da informação visual, que vai ser convertida, porque a gente elimina a frequência que dá uma hipersensibilidade. Sim. É como se eu fizesse um teste neutraliza, alérgico, né? eu neutralizo. Como se eu te falasse, o ideal para você é evitar glúten na dieta.
Sim. E aí você vê que a sua qualidade de vida, a sua disposição, todo o seu metabolismo muda. Sim. A gente consegue fazer isso também separando aquela frequência que é mais agressiva e deixando as outras, porque se eu tirar a sua luminância, o seu sentido visual não trabalha. É a mesma coisa que eu te colocar um tapa-ouvido diante de uma situação de hipersensibilidade auditiva. Sim. Não é isso que a gente faz. Então, a gente é muito seletivo no trabalho. Mas uma vez que isso acontece, o desempenho profissional muda muito, para melhor, em qualquer profissão. Seja advogado, seja um médico, ou seja um aluno começando a estudar na escola. Bom, o assunto nunca terminaria, Tem nem muito, nunca terminará, muita coisa interessante. mas infelizmente a gente precisa terminar a nossa conversa. Doutora Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço, A gente Cris. tem vontade de ficar conversando pelo menos uma vez por semana. Eu espero Obrigada. que eu tenha ajudado a entender muitas pessoas, né? Nossa. Que são inteligentes, criativas, mas que elas até hoje muitas vezes falam, gente, então era isso que eu ficava tão cansada. Com certeza É o vai ajudar. cansaço visual. Com certeza. Que bom. Obrigada. Obrigada, Cris.